Misericórdia? Gohan perguntou suavemente. Ele girou e agarrou Orochimaru com a outra mão enquanto o tronco de madeira em seu punho ocupado se despedaçava. Orochimaru pareceu chocado, mas logo estava borbulhando tão efetivamente quanto seu clone. Você quer misericórdia? A aura do garoto se expandiu mais amplamente em resposta às suas emoções enquanto a intenção de matar se tornava quase insuportável. Se você quer misericórdia, então eu sugiro que seja sincero sobre isso, bastardo. Você mostrou misericórdia para Naruto? Responda-me. Orochimaru agarrou a mão enganosamente leve que o segurava pela garganta. Embora ele empurrasse e puxasse com toda a sua força considerável, Orochimaru foi incapaz de quebrar o aperto de adrenalina e raiva de Son Gohan. Gohan deu um soco no rosto do Sannin, balançando sua cabeça para trás, sangue jorrando de seu nariz e boca. Responda-me. Orochimaru balbuciou alguma coisa. Não consigo ouvir você, Gohan rosnou. A mão do homem pálido caiu frouxamente ao seu lado. Orochimaru olhou de soslaio para seu agressor. Dê um beijo de adeus ao seu poder, pirralho. Sua mão recentemente libertada avançou e esmagou o pescoço de Gohan, onde o selo amaldiçoado estava. O Sannin forçou seu chakra em sua mão e então o empurrou para dentro do corpo de Gohan. Orochimaru gritou quando sua mão foi arrancada do corpo de Gohan em uma enorme reação de poder. Sua mão direita estava banhada na mesma aura elétrica e dourada que dançava sobre a forma adolescente de Gohan até então, mas diferente de Gohan, que não foi afetado por seu ki avassalador, Orochimaru não teve tanta sorte, sua mão ficou crocante e enegrecida bem diante de seus olhos. As bochechas do Sannin incharam grotescamente, então algo espirrou de sua boca. Gohan virou a cabeça para um lado para evitar o que quer que fosse disparado. Seus olhos esmeralda de pedra se arregalaram quando Orochimaru murchou bem em sua mão. Era como se ele estivesse segurando uma bolsa carnuda. Gohan tremia de raiva, mas sua natureza gentil interior, amenizada sob a onda de poder que a ascensão sempre trazia consigo, conseguiu reafirmar seu domínio, sabendo que ele não podia fazer nada sendo controlado pela raiva como ele tinha acabado de ser. Os lábios de Tsunade se curvaram como uma leve aprovação enquanto ela observava o garoto inalar e então exalar uma respiração trêmula e calmante. Gohan girou nos calcanhares para encarar o Sannin pálido, seus olhos ainda cheios de raiva, mas agora estava novamente focado e sob controle tênue. Orochimaru não estava se perguntando sobre isso. Ele estava mais preocupado com o porquê de sua tentativa de controlar o selo amaldiçoado de Gohan ter saído pela culatra. Por que o selo não funcionou? Ele exigiu. Por quê? Gohan sorriu, silenciosamente levantou a mão e puxou a parte de cima do kimono para baixo para expor o pedaço de carne onde o selo residia. Ou talvez a frase residiu uma vez seria mais apropriada. Não havia sinal das 3 gotas de chuva invertidas na pele do jovem guerreiro. Era como se Gohan nunca tivesse sido marcado em primeiro lugar. Orochimaru ficou atordoado, até mesmo dando 1 ou 2 passos para trás em choque. Como? Ninguém deveria ser capaz de remover a marca da maldição. Ninguém. Até Tsunade estava olhando boquiaberta para Gohan. Seu rosto era uma máscara de surpresa. Eu realmente deveria agradecer a você, Orochimaru, Gohan respondeu enquanto colocava seu Gi de volta no lugar. Afinal, se não fosse pelo selo amaldiçoado, seu lábio se curvou em um meio sorriso zombeteiro enquanto ele esfregava seu pescoço, eu nunca teria alcançado o Super Saiyajin 2. O quê? Do que você está falando? Quando vim da minha dimensão, fui marcado por 2 selos, explicou o jovem guerreiro e estudioso. Achamos que foi para selar meu poder para que, quando eu fosse da minha dimensão para esta, eu não chocasse os limites dimensionais e destruísse os 2 universos. Eu quebrei o primeiro selo na Floresta da Morte durante os exames Chunin. Lembra disso? Orochimaru olhou ferozmente enquanto assentia relutantemente, não apreciando ser lembrado daquele dia em particular. Aquele primeiro selo foi o mais fácil. O segundo seria muito mais resistente, Gohan continuou. Ou pelo menos foi o que pensei, então nunca tentei quebrá-lo até hoje. E é aí que o selo amaldiçoado entra, porque ele extrai a energia latente do meu corpo. Ele riu sem humor.
Bem, quando aquela marca começou a puxar meu ki de atrás do selo dimensional, ela colocou pressão no segundo selo. Acho que você pode pensar nisso como um balão sendo enchido demais com ar. Então, quando eu acertei pela frente, ele parou, não precisando colocar o resto em palavras. Espere. Orochimaru gritou, sem ousar acreditar. Você quer dizer que não teria sido capaz de quebrar esse selo de segunda dimensão, se você não tivesse me marcado com o selo amaldiçoado? Gohan terminou, sorrindo de forma lupina e perigosa. Então acho que devo dizer obrigado. Tsunade veio rindo. Que tal, Orochimaru? Você cavou sua própria cova aqui hoje. Seu rosto escureceu quando seu velho camarada e ex-amigo cambaleou para trás novamente, não aceitando a notícia de que ele havia preparado o terreno para este momento com suas próprias mãos também. Você machucou Naruto. Você ousou profanar a memória de Dan e Navaki. Espero que perceba que não vai sair daqui vivo. Ela estalou os nós dos dedos enquanto Gohan rolava e estalava o pescoço. Pronto para morrer? Eu não vou morrer aqui, ele rosnou venenosamente enquanto começava a moldar selos de mão. Eu não posso. Eu não vou. Futon. Daitopa. A rajada de vento que rompeu de Orochimaru foi forte o suficiente para fazer Tsunade e Gohan balançarem e tropeçarem. Eles protegeram os olhos e se inclinaram para o vento forte. O vento parou tão rápido quanto começou, deixando Sanmin e Super Saiyajin desequilibrados. Eles tiveram que tirar um momento para se reorientar e recuperar o equilíbrio. Foi naquele momento que Orochimaru atacou. O Kusanagi brilhou no sol fraco enquanto tentava romper a chuva e as pesadas nuvens de tempestade acima. Tsunade gritou de dor quando a espada a empalou no estômago enquanto ela caía para frente sangrando de repente. Orochimaru girou para longe dela graciosamente, puxando a lâmina para fora enquanto o fazia e cortando Gohan. Se ele tivesse sido apenas um fio de cabelo mais rápido, ele provavelmente poderia ter feito o mesmo com Gohan, mas o guerreiro havia recuperado seu juízo naquele ponto e tinha levantado sua guarda. Orochimaru atacou de qualquer maneira. Cortes sangrentos se abriam nos braços, pernas e rosto de Gohan enquanto a lâmina esfaqueava aqui e ali, sempre apenas um instante rápido demais. Gohan rosnou para afogar a dor, inclinou-se o mais rápido que pôde e investiu. O Kusanagi estava bem próximo de sua orelha esquerda, mas o punho direito de Gohan estava firmemente enterrado no abdômen de Orochimaru. Não, o adolescente percebeu quando seu cérebro alcançou seu corpo. Seu punho tinha realmente atravessado o estômago do Sanmin. O corpo de Orochimaru estalou quando Kage Bunshin se dissipou do dano que havia sofrido. Gohan de repente percebeu uma presença sinistra atrás dele. De alguma forma, Orochimaru tinha ficado atrás dele, se levantando para derrubar o jovem Saiyajin. Droga! Gohan grunhiu enquanto tentava se virar, tentou alinhar seu corpo para desviar ou parar o golpe que já estava vindo. Mas mesmo quando se virou, Gohan sabia que seria apenas um fio de cabelo lento demais. Orochimaru tinha usado cada grama de furtividade que possuía para se esgueirar até o jovem. Adeus Son Gohan. Orochimaru gargalhou. Que você queime no inferno. Ei, uma voz interrompeu. Esse garoto não vai a lugar nenhum. Uau! Algo atingiu o rosto de Orochimaru. Ele quicou uma ou duas vezes antes de conseguir se levantar e parar. Ele olhou para cima, o rosto uma máscara de choque. Tsunade. Gohan estava tão atordoado quanto Orochimaru. Ele não tinha visto Tsunade ser atropelada pela Kusanagi. Talvez ela tivesse feito um Kage Bunshin ou algo assim. Ele se inclinou ao redor dela para verificar o pedaço de grama onde ela tinha caído. Havia um pedaço vermelho a alguns metros de distância, sendo lavado pela chuva torrencial. Mas você foi atravessada. Gohan protestou. Foi um ferimento fatal. Como você está, viva? Tsunade perguntou com um sorriso. Ela cutucou a testa com um dedo e Gohan teve que olhar duas vezes. O diamante roxo que Gohan inicialmente pensou ser uma tatuagem tinha sumido. Sozu Saizei. Ele acelera a mitose e deixa minhas células se dividirem a uma taxa inacreditável. Ela gesticulou para o corte sangrento em sua camisa, tudo que restava de uma ferida outrora dolorosa.
Quando estou assim, sou efetivamente imortal. Imortal? Orochimaru repetiu. Impossível. O sorriso irônico de Tsunade se alargou enquanto ela o chamava para frente. Venha e me experimente então, ela disse confiantemente. Você não vai me matar hoje. A lâmina de Kusanagi disparou como uma bala, um lampejo prateado até mesmo para a visão aguçada de Gohan. Sangue jorrou de Tsunade quando a lâmina atravessou o chão atrás dela e rompeu quando a lâmina atingiu o solo. Tão rapidamente quanto se estendeu, a lâmina se retraiu. Tsunade cambaleou quando ela se libertou e engasgou de dor. Sangue vermelho fluiu dela a uma taxa que deveria tê-la levado para uma cova em segundos, mas em vez disso, a ferida sibilou como se sua pele estivesse extraordinariamente quente. O sangue parou tão rápido quanto começou, e a ferida se fechou. Novamente, tudo que restou foi uma mancha vermelha em sua camisa verde e uma fenda onde ela foi espetada e foi isso. Não havia nem mesmo uma cicatriz. Não. Orochimaru respirou. Não. Isso não pode ser. Ah, pode, Tsunade respondeu, limpando o pequeno fio de sangue que havia escorrido do lado esquerdo da boca. Ela rolou a cabeça e estalou os ossos do pescoço. Gohan fez algo parecido e estalou os nós dos dedos. Os dois titãs se acomodaram em posições de luta. Vamos terminar isso. Orochimaru deu um ou dois passos para trás, parecendo assustado. Suas chances de escapar estavam começando a parecer bem pequenas. Ele se virou para correr, sem se importar que ele deveria ser alguém que nunca recuava, apenas sabendo como vencer. Mas no segundo em que ele olhou para a outra direção, Gohan estava na frente dele. Onde diabos você pensa que está indo? Perguntou o Saiyajin acendido. Só há duas maneiras de você sair daqui hoje, Orochimaru, Tsunade acrescentou enquanto bloqueava Orochimaru por trás. Uma é em um saco para cadáveres e a outra em um caixão. Qual usaremos vai depender de você. Eu não serei morto por escória como você, disse o terceiro membro do Sanmin desafiadoramente, mas as palavras soaram vazias até para ele. Claro que não, Tsunade disse secamente, mostrando claramente que não acreditou no blefe dele por um segundo. Ela e Gohan começaram a avançar em seu antigo companheiro de equipe. Orochimaru gritou de raiva e desespero antes de tirar algo do bolso, arrancar sua camisa, expondo seu torso rijo, e então dar um tapa em si mesmo. Gohan e Tsunade deram seus golpes finais curtos, reconhecendo marcas explosivas quando as viam. Os dois saltaram para longe e se reagruparam. Fiquem longe de mim. Orochimaru gritou, parecendo tão louco por fora quanto era por dentro. Ou eu levo todos vocês comigo. O que houve com ele? Gohan perguntou. Ele não consegue lidar com o fato de estar levando uma surra tão completa, respondeu Tsunade. Em todo o tempo em que o conheço, ele nunca foi empurrado contra as cordas tão completamente. Além disso, ele foi espancado até sua preciosa imortalidade. Como você pôde ver, isso não está lhe caindo bem. É isso mesmo. Gohan respondeu, sorrindo maldosamente. É gratificante saber disso. Tsunade levantou uma sobrancelha diante da satisfação sombria no tom do jovem, mas não disse nada sobre isso. Afinal, ela também se sentia da mesma forma. Ela tinha uma sensação distintamente feliz em seu intestino, sabendo que seu companheiro de equipe tinha sido tão completamente quebrado, arrancado do pedestal em que ele estava, arrastado escada abaixo para a terra com o resto deles, então quebrado como um prato de porcelana barato. Tsunade suspirou. Já chega, ela disse, virando-se e indo embora. Se ele está tão quebrado assim, ele nunca mais será o mesmo. Não há sentido em levar isso adiante. Ela olhou de volta para Gohan quando ele não a seguiu imediatamente. Vem, garoto. Gohan deu outra olhada em Orochimaru, que agora parecia completamente louco, babando, sorrindo insanamente, seus olhos dourados esbugalhados com uma loucura que era quase lamentável, considerando seu passado como um dos homens mais coniventes e astutos do planeta. Finalmente, Gohan também se virou e começou a se afastar do Orochimaru quebrado, que ainda estava coberto de etiquetas explosivas, e rindo baixinho para si mesmo.
Ele e Tsunade estavam na metade do caminho de volta para onde Jiraiya, Shizune, que agora estava amarrando Kabuto com arame em corda, o traidor de cabelos prateados obviamente drogado, e Naruto, que estava acordado e encostado em Jiraiya, mas não coerente, algo que era óbvio mesmo a essa distância. Os dois chegaram na metade do caminho. Gohan girou sem aviso. Kamehameha! Orochimaru uivou de terror quando a explosão rugiu em sua direção, mais enorme do que qualquer coisa que Gohan já havia disparado naquela dimensão. As etiquetas foram as primeiras coisas a irem. Kabambambom! As explosões sacudiram tudo como uma folha, o castelo Tanzaku simplesmente se desintegrando sob o ataque. A nuvem em forma de cogumelo deixada pela explosão subiu dezenas de milhares de pés no ar. A onda de choque da explosão acabou com a tempestade que rugia no alto durante toda a batalha antes de acelerar e achatar uma boa parte da cidade de Tanzaku, transformando quase um distrito inteiro em nada além de fósforos quebrados e lenha. Gohan se levantou ereto enquanto terra e pedras choviam dos céus. À sua frente, estendia-se um sulco enorme que alcançava todo o horizonte. Sua aura, gritando com seu brilho e tamanho completos, desapareceu, a eletricidade que dançava sobre seu corpo deslizando por mais alguns breves segundos antes de também ir embora. Tsunade realmente deu alguns passos para longe de Gohan enquanto ele passava por ela, seu rosto apoplético de raiva, seus olhos ardendo com mais ódio do que qualquer um de sua idade deveria ter permissão para possuir. Shizune e Jiraiya pareciam igualmente chocados. Gohan-kun, por quê? Shizune perguntou finalmente. O filho de Goku não respondeu enquanto marchava por Jiraiya, Naruto, Shizune e o inconsciente Kabuto. Então, de repente, ele parou e caiu. Quando falou, parecia que estava engasgado e prestes a chorar. Porque, ele disse em uma voz que era mais próxima que ele soava de seu eu normal desde que se transformou em Super Saiyajin 2. Eu cometi o erro de não terminar uma batalha uma vez antes. Custou a vida do meu pai. O aço agora familiar em seu tom apoiou suas próximas palavras. Eu não cometerei esse erro nunca mais. Ele explodiu no céu e desapareceu atrás do enorme monte de gravetos que o castelo Tanzaku havia se transformado. Gohan-kun! Shizune chamou por ele. A mão firme de Jiraiya em seu ombro a interrompeu. Deixe-o ir, disse Jiraiya. Foi decisão dele atacar Orochimaru daquele jeito. Este é o caminho dele a seguir e ninguém pode dizer o contrário. E, francamente, ele acrescentou, olhando para o pedaço de terra no sulco que era mais escuro do que o resto, eu realmente não posso dizer que desaprovo a escolha dele. Shizune franziu a testa, mas assentiu, entendendo o ponto de vista de Jiraiya. Tsunade olhou para sua mão enquanto sua pele ia de pálida, lisa e impecável para velha, enrugada e folgada. Sua boca se curvou para cima em um sorriso autodepreciativo enquanto seu Souzo Saizei corria e levava seu Jinjutsu com ele. Então o que fazemos agora, Tsunade? Jiraiya perguntou, ainda observando para onde Gohan havia desaparecido, claramente ciente do que estava acontecendo com sua companheira de equipe, mas escolhendo ignorar pelo bem dela. Não é óbvio? Tsunade perguntou atrás dele. Estamos voltando para Konoha. Tenho uma vila que preciso administrar. Jiraiya olhou para o céu limpo acima dele. Então o que estamos esperando? Ele perguntou. Vamos lá. O grupo começou a descer a colina em direção a Tanzaku. Através das dimensões, Bulma gritou enquanto seu portal dimensional, agora completamente reparado e trazido de volta online, sobrecarregava mais uma vez. Pelo menos dessa vez ela não teve que explodir as conexões novamente, mas o fato era que essa era a primeira vez que ela tentava abrir o portal e trazer Gohan de volta ao mundo ao qual ele pertencia, mas por alguma razão inexplicável, o portal simplesmente não estava funcionando. Ela tentou todas as variações de seus cálculos iniciais que ela conseguia pensar, mas sem sucesso. Gohan permaneceu firmemente em qualquer dimensão para a qual ele foi transportado naquele acidente tantos meses atrás. Pelo menos Xixi havia parado de pairar sobre o jovem gênio como uma louca. Bulma limpou a gordura que estava teimosamente manchada em sua testa e só conseguiu sujá-la no resto de seu rosto. A cientista sacudiu isso, no entanto.
Estar suja não era nenhuma novidade, mesmo que ela reclamasse às vezes, mas ajudar Gohan a voltar para o mundo ao qual ele pertencia era prioridade. Ela poderia tomar um banho mais tarde. Mas o que aconteceu? Bulma murmurou para si mesma. Por que a máquina fritou de novo? Ela repassou os eventos que a levaram a disparar o portal em primeiro lugar. Quando ela reconstruiu a máquina, ela adicionou algo a ela que funcionava muito como o radar do dragão, mas em vez de encontrar as esferas do dragão, ele encontrou assinaturas de Ki. Por dias ela estava caçando através do tempo e do espaço pelo Ki de Gohan, mas não encontrou nada. Então ela conseguiu um bloqueio nele e tentou puxá-lo de volta, mas no segundo em que o fez, o Ki de Gohan explodiu para níveis inimagináveis, níveis que ela normalmente associava ao Super Saiyajin 2, e a reação resultante fritou completamente seu dispositivo localizador e alguns componentes-chave dentro do próprio portal. Essas partes eram quase insubstituíveis. Elas foram feitas sob medida pela própria Bulma, e os materiais que ela usou eram tão raros que poderia levar meses apenas para obter o suficiente para refazer os componentes. Sem mencionar que ela não tinha ideia de onde havia colocado os moldes, o que era um problema por si só. Nesse ritmo, seria mais rápido coletar as Dragon Balls e desejar Gohan de volta do que fazer o dispositivo do portal funcionar novamente. A chave inglesa na mão de Bulma caiu no chão do laboratório. As Dragon Balls. Ela poderia desejar que Gohan voltasse para sua dimensão. A única questão era se Shenlong era capaz disso, mas como o dragão eterno era uma criatura extradimensional semi-onipotente por si só, deveria ser teoricamente possível. Outro pensamento ocorreu a Bulma com sua revelação sobre as Dragon Balls. Se ela estivesse certa, então isso permitiria que Gohan voltasse para casa de uma maneira muito mais segura do que a que ele havia deixado, o que reduziria sua capacidade de ficar preso em áreas desconhecidas entre áreas estáveis do espaço-tempo. Bulma correu para seu quarto, quase derrubando Vegeta quando ele saiu da câmara de treinamento. Ela ignorou seus protestos gritados enquanto corria a escada acima e se jogava debaixo da cama, lutando para pegar a maleta que continha as várias lembranças de suas aventuras com Goku e o resto ao longo dos anos. Ela abriu a tampa e lá, sentado nas roupas cuidadosamente dobradas que ela usou em Namek, estava o disco branco e verde do radar do dragão. Ela clicou e redimensionou a tela. Ela estava com sorte. Havia uma bola neste mesmo continente. Bulma saiu correndo pela porta da frente. Se tudo corresse bem, ela poderia coletar as esferas do dragão em 1 ou 2 meses e Gohan poderia voltar quase instantaneamente. Ela sorriu. Ela realmente deveria ter pensado nisso antes. Quase 1 mês e meio depois de partirem, apenas 2 semanas após encontrarem Tsunade, Jiraiya, Naruto e Gohan retornaram a Konohagakure com alguns extras a tiracolo. Kabuto foi entregue quase imediatamente à divisão de interrogatório Anbu de Konoha. O traidor ninja Patife acordaria sob os cuidados gentis de Ibiki Morino e Mitarashi Anko, ambos os quais estariam mais ansiosos para atacá-lo e fazê-lo revelar seus segredos mais profundos e obscuros. A recepção dos outros 5 foi muito mais calorosa. Depois que o Anbu foi embora, o próprio Sandaime veio pela estrada, fumando seu cachimbo, vestido com suas roupas de Hokage e um sorriso de avô no rosto. Então você conseguiu, disse Sarutobi. Tsunade, agora há muito recuperada e novamente envolta em seu Genjutsu, ela se recusou a deixar o que restava de Tanzaku até que fosse restaurado, bufou. Não é óbvio, velho? Sarutobi riu enquanto Koharu e Omura se irritavam com a saudação insensível de Tsunade ao reverenciado e venerável líder. Vejo que você não perdeu sua língua afiada ou sua saúde no tempo em que esteve fora. Tsunade murmurou algo que o fez rir. Seus olhos escuros encontraram Shizune. E Shizune-san, ele disse com uma reverência. Um prazer como sempre. É uma honra vê-lo novamente, Sandaime-sama, Shizune respondeu com uma reverência mais profunda. Sarutobi-san serve, disse Hokage com outra risada. Já que minha substituta chegou, sim? Ele levantou uma sobrancelha para Tsunade, incerto de quanto trabalho teria que fazer para convencê-la a pegar o chapéu e o manto. E aí, Tsunade bufou com um aceno de mão. Eu serei a porra da Goldaime. Ela desviou o olhar com um rump.
Sarutobi apenas sorriu, que só aumentou quando Tsunade acrescentou baixinho: estou feliz que você não esteja morto, velho. Excelente trabalho, Jiraiya, disse Sarutobi. Não fui eu, velho, disse Jiraiya com um sorriso, despenteando o cabelo de Naruto. Normal, Gohan. Esses dois tiveram um grande papel nisso. Eu imaginei isso, o Sandai me respondeu, o que fez Naruto sorrir e Gohan esfregar a nuca timidamente. Jiraiya me enviou um sapo mensageiro com notícias da morte de Orochimaru nas mãos do jovem Gohan-kun. Devo dizer, Gohan, que não pensei que sua segunda forma seria tão poderosa. Você sabia? Gohan perguntou, chocado e assustado. Segunda forma? Naruto perguntou. Você quer dizer que pôde ficar mais poderoso que aquele Super Saiyan Chamakalit? Gohan assentiu, ainda surpreso que Sarutobi o tivesse descoberto tão rápido. Jiraiya lhe dissera que não havia nada na mensagem sobre a ascensão, apenas que Gohan e Tsunade tinham se unido e matado Orochimaru. A boca de Naruto se movia como a de um peixe. Sarutobi sorriu. É claro que eu sabia, ele disse em resposta à pergunta de Gohan. Não foi difícil descobrir quando eu fui capaz de sentir esse seu poder assustador até aqui. Ele chegou até Konoha. Gohan perguntou enquanto o grupo começava a andar pela rua, com Aru e Omura saindo enquanto Sarutobi os dispensava. Sim, respondeu Sarutobi. E você até quebrou a janela do meu escritório. Desculpe por isso. Está tudo bem. Afinal, por causa desse poder, você foi capaz de derrotar meu aluno rebelde. Eu realmente não queria matá-lo, Gohan disse rapidamente. É que eu fico tão bravo como um Saiyajin acendido que Sarutobi o antecipou como uma mão. Se você está preocupado com a minha raiva por causa dessa ocorrência, não fique. O Kage deu uma tragada em seu cachimbo e exalou uma nuvem de fumaça perfumada. Por favor, não se esqueça, Gohan-kun, que eu mesmo tentei matá-lo há apenas um mês ou mais. Tinha que ser feito, com toda a honestidade. Você provavelmente fez um favor ao mundo. Estou feliz que você esteja se atualizando com todos, velho, Tsunade interrompeu, mas podemos começar esse show todo. Sabe, antes que eu mude de ideia. Sarutobi riu abertamente disso. Minha querida Tsunade, ele disse, rindo, quando foi que você mudou de ideia sobre algo? Vocês dois estão livres para ir, disse Jiraiya aos dois mais novos do grupo. Isso vai dar muita papelada e coisas chatas. Quem quer assistir isso? Naruto perguntou. Certo, Gohan? Sim. Os dois colegas de quarto partiram em direções diferentes. Depois de comer Shiraku de seu estoque diário de caldo e macarrão, Naruto voltou para seu apartamento para desfazer as malas, enquanto Gohan decidiu ir encontrar Sakura e ver o que ela estava fazendo. Ao redor dele havia sinais da recuperação de Konoha do desastre que havia acontecido apenas 1 ou 2 meses antes. Novos prédios foram erguidos onde os antigos foram derrubados, estruturas danificadas foram demolidas e reconstruídas ou escoradas e feitas para parecerem novas. Parecia que cada parede da cidade tinha uma nova camada de tinta e cada loja, casa, restaurante e pub tinha uma nova fachada e um novo visual. Gohan sorriu para si mesmo. Ele estava realmente começando a aproveitar seu tempo nesta dimensão. Estava se tornando mais e mais um lar para ele a cada dia que passava. Ele gostava especialmente desses dias de paz. Isso mais do que tudo significava muito para ele. Era um privilégio raro para ele poder ter apenas um dia para si mesmo e não fazer nada. Ele desejou que durasse para sempre. Gohan deveria saber melhor. Sasuke sentou-se em um banquinho em seu quarto, olhando pela janela para os Jounin da força policial que estavam patrulhando abaixo dele. Um mês ele estava confinado em sua casa, incapaz de sair nem para as coisas mais servis. Se ele precisasse de mantimentos ou algo assim, ele contava a um dos Jounin e eles iriam buscá-los. Naturalmente, eles trariam de volta o que Sasuke não precisava e ele teria que contar a eles e eles teriam que ir novamente e os ânimos se exaltariam e ficaria realmente desagradável quando tudo estivesse dito e feito. Sasuke não queria nada mais do que sair da sua prisão o mais rápido possível, mas eles, sendo todos do Hokage para baixo, insistiram que Sasuke ainda não tinha se desculpado por suas ações durante os exames Chunin quando ele atacou Gohan para se testar.
Os dentes do jovem vingador rangeram ao pensar, enquanto ele também se lembrava da derrota humilhante que Aburame Ishino lhe dera. Ele precisava ficar mais forte e precisava ficar mais forte agora para poder ir atrás e matar Itachi. O que havia de tão errado nisso? Itachi era um Nukenin de qualquer forma, então ele estava marcado para morrer de uma forma ou de outra. Realmente importava que Sasuke tivesse que ser o único a dar o golpe mortal? Realmente importava que Sasuke tivesse tentado lutar com Son Gohan para se testar? Sasuke pensou em Orochimaru. Orochimaru, um dos 3 Densetsu no Sannin, os 3 ninjas lendários, 3 dos shinobi mais poderosos de Konoha, provavelmente perdendo apenas para o famoso Konoha no Kiroi Senko, o relâmpago amarelo de Konoha, mais conhecido como Yondaime Okage. A cada 2 dias desde sua prisão, os pensamentos de Sasuke voltavam ao encontro na Floresta da Morte, quase 2 meses antes. Orochimaru tinha sido tão poderoso, tão seguro de si, tão imparável. Pelo que Sakura lhe disse mais tarde, Orochimaru tinha sido ainda mais poderoso que Son Gohan em seu auge. Esse auge também era um pico e tanto, se o terceiro exame tivesse sido alguma indicação. O selo amaldiçoado no pescoço de Sasuke latejava dolorosamente. Ultimamente, ele estava se tornando cada vez mais insistente, quase como se sentisse sua inquietação e o guiasse em direção ao Orochimaru e as instruções que o Sannin poderia lhe oferecer. Não que isso importasse, já que ele estava preso. Como se a isca fora de alcance não fosse o suficiente, rumores começaram a circular de que Gohan realmente conheceu Itachi. Como isso aconteceu, Sasuke não tinha ideia, mas ele imaginou que Gohan tinha feito parte daquela missão para encontrar Tsunade, também do Sannin, e trazê-la de volta para Konoha para se tornar a Goldaime. Aparentemente, Tsunade tinha chegado no dia anterior ou algumas horas atrás, dependendo de quem você ouviu. Então houve aquele terremoto e luz algumas semanas atrás. De alguma forma, Sasuke sabia que Gohan tinha algo a ver com isso e ele estava morrendo de vontade de saber o que era, mas não importava a quem ele perguntasse, ninguém tinha uma resposta, ou pelo menos não ia lhe dar uma resposta direta. Para resumir o que Sasuke estava sentindo, ele não queria nada mais do que matar seu irmão Itachi, mas ele sabia que não tinha o poder, mas estava razoavelmente certo de que Son Gohan tinha o poder. Derrotar Son Gohan, que poderia derrotar Itachi, e, esperançosamente, naquele ponto, Sasuke seria forte o suficiente para derrotar seu irmão. Mas o problema era que Sasuke sabia que não era páreo para Gohan, o que o levou de volta ao fato de que Orochimaru lhe ofereceu poder, o que por sua vez o levou a se perguntar se mesmo isso poderia derrubar Itachi, e assim por diante, enquanto os pensamentos de Sasuke perseguiam um ao outro em volta de seu crânio como gerbilos. Essa era a prisão de Sasuke. Acordar, contemplar sua posição, comer talvez, contemplar um pouco mais, então ir para a cama e começar tudo de novo. O crepúsculo estava se aproximando e Sasuke decidiu que estava ficando cansado de apenas correr seus pensamentos em círculos. Ele escorregou para a cama e adormeceu. Ele acordou assustado e jogou o seu travesseiro. O projétil improvisado de Sasuke voou certeiro e atingiu algo no rosto. O intruso estava distraído, o que permitiu que Sasuke o atacasse e o jogasse no chão. A mão esquerda de Sasuke pegou um abridor de cartas de sua mesa e o segurou na garganta do intruso. Não era uma faca e nem tinha fio, mas na escuridão parecia uma faca e era isso que importava. O Genin também mantinha o fio da garganta da pessoa, então ele não conseguia sentir o fio cego, mas perto o suficiente para ainda estar ciente de sua presença. Calma. Estou do seu lado. O recém-chegado protestou. Quem diabos é você? Sasuke rosnou. Ambos estavam falando em voz baixa, mas isso não impediu Sasuke de perceber que a pessoa com quem estava lidando tinha mais ou menos sua idade, talvez alguns anos a mais. Claro que isso não significava nada. Essa pessoa poderia ser ainda mais perigosa que Kakashi, pelo que Sasuke sabia. Meu nome é Sakon, disse Sakon. O que você quer? Sai de cima de mim e eu terei prazer em lhe contar. Sasuke se afastou de Sakon, que se levantou e se sacudiu. Ele parou de repente quando viu o abridor de cartas de Sasuke. Um abridor de cartas? Sakon disse balançando a cabeça. Vou te dar pontos por atuar, pelo menos.
O que você quer? Sasuke reiterou. Direto ao ponto então. Certo. Isso é legal. Quanto menos tempo eu ficar aqui, melhor. Tauya só consegue enganar Jounin por um tempo. Vou resumir então. Eu sou Sakon. Você já disse isso. Cale a boca e escute. Meu nome é Sakon. Estou aqui em uma missão para recrutar você. Me recrutar. Sakon assentiu, permitindo que o luar lá fora atingisse seu cabelo prateado, a única parte de Sakon que Sasuke conseguia ver. Veja, eu sou um enviado a você por Orochimaru-sama. Sakon de repente teve toda a atenção de Sasuke. Orochimaru? Sasuke perguntou, mal conseguindo manter a surpresa e excitação fora de sua voz. Depois de um longo tempo de espera, ponderação e devaneio, uma oportunidade de colocar as mãos em alguma força real e tangível de repente caiu bem no colo de Sasuke. Sakon assentiu novamente. Orochimaru-sama está de olho em você, Sasuke, e ele quer que você se junte a nós. Se você se juntar, eu não acho que preciso te dizer que você terá um poder além das suas imaginações mais selvagens. Eu consigo imaginar bastante coisa, Sasuke retrucou, enquanto o cabelo dourado brilhante de Gohan e os Sharingan de Itachi cruzavam seu campo de visão. Você está pensando no seu irmão Itachi em Son Gohan? Disse Sakon imediatamente, fazendo Sasuke olhar duas vezes e se perguntar se esse cara conseguia ler mentes. Sasuke assentiu de má vontade, reconhecendo a futilidade de esconder isso. O lábio de Sakon se curvou em um sorriso cruel. Se você aceitar minha oferta, seremos capazes de lhe dar mais controle sobre sua marca amaldiçoada. Você só conhece o primeiro nível. Há um segundo nível acima que você poderá controlar à vontade. Depois que fizer isso, Orochimaru-sama disse para lhe dizer que ele o treinará pessoalmente. Sakon estava mentindo descaradamente sobre isso. Ele não tinha ideia de quais eram os planos de Orochimaru para Sasuke e ele não queria saber. Então o que você diz? Sasuke permaneceu em silêncio por um momento antes de falar. Eu realmente não consigo sair daqui, ele disse, gesticulando para a janela. Há guardas em todos os lugares e eles são Jounin. Você não será capaz de pará-los tão facilmente. Nós sabemos. É por isso que daremos um tempinho para você pensar sobre isso. Voltaremos amanhã à noite. Tenha sua resposta para nós até lá. Com isso, Sakon se virou, checou algo pela janela e então desapareceu na noite. Sasuke fechou a janela atrás do Otonin que partia e voltou para a cama, um caminho de repente florescendo diante dele.